tarde, pessoal, boa noite, bom dia, não sei a hora que vocês vão assistir o nosso vídeo aqui. Como vocês já me conhecem, eu sou o Giancarlo aqui do Conversa Mole e hoje nós estamos trazendo o nosso vídeo polêmico da semana. Era para ter sido na quarta-feira, mas nós preferimos mudar esse vídeo polêmico para a sexta-feira, porque dá tempo de nós produzirmos aí e vermos um pouco mais quais são os temas mais chocantes aí da semana. Tá ok? Bom, o primeiro tema chocante da semana é o que eu gostaria de cumprimentar, nossa grande amizade com o presidente Trump, que acabou de comprar toda a produção de vacinas feita nos Estados Unidos pela Pfizer e pela Biotechnic, ok? 100 milhões de doses, todas as vacinas produzidas em 2020. Como eu disse num dos meus vídeos passados, o americano é um cara legal, ok? Ele é um cara que você pode confiar, que ele pensa muito nos demais povos, né? Eu vi aí a ação do Trump com relação à vacina produzida lá nos Estados Unidos. Parabéns, eu continuo achando esse povo americano incrível. Gosto deles, hein? Tem uma relação muito profunda. Mas até aí, né, esperar ou ter expectativa de que ele vá te ajudar com alguma coisa, negativo. Ele te mandou toda a cloroquina que ele não ia usar, te mandou aqui para o Brasil. Isso ele fez. Tá bom? Bom, primeiro assunto polêmico, rapidinho, já bati. O segundo assunto polêmico continua aí com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, numa das reuniões que houveram em maio, ainda lá com o corpo técnico anterior que existia aos militares aí implantados, ok? O Pazuello foi advertido que se não houvesse o isolamento social, a pandemia no Brasil iria durar 2 anos, né? Então, você vê aí o reflexo desse isolamento que nós estamos tendo, com 1.300 mortes diárias, com mais de 2.200.000 infectados. Estamos atingindo hoje aí a marca dos 84 mil mortos, e com isso a gente não consegue controlar essa pandemia no Brasil por causa da falta de comprometimento do governo federal com isso. Tá certo? Mais um assunto polêmico é o assunto da cloroquina, que hoje nós temos mais de 6 milhões de doses estocadas no Exército, porque ninguém quer saber de usar cloroquina. Vários estados rejeitaram o envio da cloroquina, mais de 1,5 milhão de doses que voltaram, tá certo? E nós gastamos fortunas, né? Bilhões com essa cloroquina que não serve para absolutamente nada relacionada ao Covid, tá ok? Não sou eu que falei, são todos os especialistas do mundo, à exceção do Bolsonaro, que além de ministro da Saúde é médico, né? Bom, outro assunto ainda relacionado ao Ministério da Saúde, que mostra que nós estamos vivendo uma pandemia dentro desse ministério, é o fato do Ministério ter enviado os testes para diversos municípios, diversos estados, sem o reagente. Porra, é básico, gente. É básico. Sem reagente não tem resultado, né? E o Pazuello, ele é formado em logística. Você imagina se não fosse. Entendeu? Então realmente é impressionante como nós estamos lidando com esse assunto de pandemia. Nós estamos assim completamente largados. Graças à ação de governantes e prefeitos, ok? Nós conseguimos evitar uma tragédia no país, muito maior do que essa que nós estamos vivendo hoje, ok? E continua o senhor presidente da República fazendo troça da pandemia, tá certo? Bom, gente, o terceiro assunto, tão polêmico quanto e mais preocupante no meu ponto de vista da semana, é a questão da reforma tributária. A reforma tributária proposta pelo governo, diferentemente daquela que vem rolando na Câmara e no Senado,
ela foi fatiada pelo brilhantíssimo posto Ipiranga, que a cada dia mais a sua gasolina está adulterada, ok? Em 4 fases, vamos chamar assim. A primeira fase, que é a unificação do PIS e do COFINS, com a criação dessa tal de CBS, se não me falha a memória, CBS, é isso, com uma alíquota de 12%. A segunda fase, que ele mesmo disse lá na Câmara, no Congresso, vai ser uma revisão do IPI. Revisão do IPI. Não sei do que se trata, vamos aguardar, né? Ele quer, na terceira fase, modificar o imposto de renda, criando alíquotas para pessoas físicas e jurídicas e, preste atenção, tributando os dividendos da pessoa jurídica, que é um absurdo porque ele já pagou imposto lá atrás, tá bom? E aí tem a quarta e maior sacanagem, vou dizer assim, que é a criação da CPMF com o nome que vocês queiram dar, tá certo? Ele quer criar um imposto sobre transações financeiras eletrônicas. Quer dizer, uma CPMF. Ah, mas é sobre eletrônico. Meu, quem é que vai em banco pegar dinheiro ao vivo e vai pagar uma conta com dinheiro? Vai voltar de novo aquela loucura da CPMF? Gente, não tem cabimento um negócio desse. Ao invés do Estado, né, diminuir o seu tamanho, diminuir as mordomias, tá certo? Diminuir fundamentalmente o seu tamanho. Eu ia falar outra coisa, mas eu preferi falar tamanho. Ao invés de diminuir isso daí, não. Né? É muito mais fácil taxar nós. Taxar a gente. Vamos lá, nós é que vamos pagar todos os impostos. Nós vamos aumentar, eles vão aumentar as alíquotas e nós é que vamos pagar. E o Brasil vai continuar igual, com as mesmas mordomias, né? Com os mesmos critérios administrativos absurdos, né? Com esse tamanho mastodôntico que o nosso Estado existe. E por isso, né? Todas as promessas de campanha estão sendo para passo descumpridas, né? A desestabilização da Lava Jato e, com isso, a corrupção não sendo investigada como deveria ser. Isso aí, Bolsonaro sempre apoiou, né? Um controle sobre a Lava Jato, desde quando ele era deputado, não é de hoje, tá ok? 2, eram para ter 15 ministérios no máximo. Nós estamos com 22 e agora vai ter o 23 para agradar o Centrão. Tá ok? Um slogan que eu não vou esquecer que ele falava, porque é um slogan muito parecido até com o do Partido Novo, né? Que ele falava mais Brasil, menos Brasília. Não é isso que está acontecendo nessa proposta que está sendo apresentada aí pelo Paulo Guedes ao Congresso. O Congresso e o Senado vêm caminhando com 2 propostas em paralelo, a PEC 45 na Câmara e a PEC 110 no Senado, de modificação tributária, basicamente fundamentado no IVA, tá ok? Ao invés do governo incorporar e trabalhar em conjunto com o Senado, que estão muito avançadas, essas 2 propostas, elas têm um avanço muito grande, não, o governo prefere fazer a dele, né, para aumentar imposto. Quer dizer, nós vamos ter novas alíquotas no Brasil nos penalizando. Tá certo? O slogan de que é um Brasil novo, que tudo vai mudar, meu, já não muda faz tempo. Tá ok? É tudo igual. É tudo político igual. Não muda absolutamente nada. Tá ok? Voltando à PEC 45 ou a 110, né? Apesar de algumas distorções, você entendeu? Elas deveriam ser ajustadas para trabalhar um IVA e evitar a guerra fiscal entre os municípios e os estados. O IVA traria um ICMS e um ISS unificado para o Brasil inteiro,
que é uma proposta interessante e válida, tá certo? Agora, como sempre, o governo prefere sair de lado e apresentar uma proposta diferente, como essa primeira fase aí da somatória do PIS e do COFINS virando a tal da CBS. Para vocês terem uma ideia, né, hoje quem paga PIS, não sendo prestador de serviço, ele paga em média 9,25% em cada etapa. Ele vai passar a pagar 12%. Tá certo, tem uma coisa que tem que ser salientada, que não vai ser mais acumulativo. Ou seja, se eu comprei um insumo e paguei PIS e COFINS daquele insumo, na hora que eu vou vender, tá certo? Aquele PIS de entrada e COFINS de entrada eu vou abater na saída. Perfeito. Isso é normal. Mas não se esqueça, quem não tem nenhum insumo vai aumentar de 9,25% para 12%. E o prestador de serviço, que não tem insumo nenhum, ele vai sair do 3,68% e vai para 12%. Então, gente, vocês que precisam de prestador de serviço que emitem nota fiscal, já começa por aí um acréscimo na sua conta em torno de 9%. Porque o cara não vai te dar de graça esse aumento que ele vai ter na nota fiscal dele. Entendeu? Prestador de serviço de uma maneira geral. Você entendeu? Eles querem pegar alguns, né? E estão pegando o universo. O Instituto IPEA, né? Só para vocês terem uma noção, fez um estudo que mostra que o nosso querido Brasil, até anotei aqui porque são tantos números, né? O IPEA calculou que sobre o nosso PIB, nós temos hoje 56% de tributos federais, 51% de tributos federais no PIB brasileiro. Hoje, 51%. Tá ok? Então, é uma coisa bastante significativa para você aumentar ainda mais os tributos que existem, né? Agora, mais uma coisa, mais uma pegadinha, né, que eu acho que a gente deveria lutar, é que ao invés de aumentar os impostos, que tal o governo cortar seus privilégios? Né? Não é importante isso? Diminuir o tamanho do Estado? Eu acho que tão importante quanto a reforma tributária é a reforma administrativa. A gente não aguenta mais pagar tanta gente. Nós não suportamos mais. Se a proposta é essa do governo agora, dessa fatiação aí que ele vai fazer, somada a PEC 45 ou 110, ou juntas aí depois, seja lá qual for a solução do IVA, nós vamos ter o IVA mais caro do mundo. Do mundo. Porque se não for para os estados perderem dinheiro, nós vamos ter um IVA de 35%. Tá? Os estados vão brigar por isso, vocês não têm ideia, eles não vão querer perder receita ou distribuir receita sua, né? Como acontece hoje e vai acontecer no futuro, tá ok? De uma maneira desproporcional como está sendo. Ou se houver uma revisão dos valores de IVA para baixo, nós vamos trabalhar com IVA de 29%, que vai ser o maior do mundo. Os países nórdicos, Noruega, Suécia, Dinamarca, eles têm o IVA mais caro do mundo hoje, que é 27%. Recentemente a Hungria também entrou nesse rol dos 27%. O Brasil, com tudo aquilo que você recebe do Estado, né, de benefícios, vai ser o maior do mundo, ou com 29% ou com 35%. Agora, vocês querem comparar o que retorna para o povo, né, nos países nórdicos, com aquilo que retorna para nós aqui no Brasil?
Não tem sentido. Nós continuamos pagando os senhores políticos, assessores, né? Assessor do assessor, gabinete do ódio e assim por diante. Entendeu? É por isso que precisa aumentar as alíquotas. É simplesmente por causa desse fato. Tá certo? Ah, não, gastamos muito dinheiro aqui com a pandemia. Gastamos muito dinheiro com a pandemia, sim. Mas foi tudo... não tem nada a ver com o problema da reforma tributária. Tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Esse valor foi um valor emergencial, tá certo? Está fora da lei de responsabilidade fiscal, entendeu? Então não tem nada a ver. É que o governo projeta um déficit grande por causa do tamanho da máquina estatal. É simples, simples assim. Entendeu? Então, gente, eu acho que a reforma tributária, eu vou pedir aos nossos amigos deputados, senadores, né, que estudem isso com bastante clareza e bastante dignidade, você entendeu? Para que nós, povão, não sejamos de novo enganados. E que nós estamos sendo enganados, né? Estamos sendo profundamente enganados com esse novo aumento de impostos que vão existir e que vai existir pesadamente para todos nós. Tá bom? Ah, você vai me perguntar, vamos taxar a riqueza. Gente, taxar a riqueza e nada é mesmo. Aliás, vários países do mundo abandonaram essa alíquota, essa taxação, esse imposto sobre riqueza. Eles estão trabalhando muito forte no imposto de herança. Né? Nos Estados Unidos, se você morrer, o seu herdeiro vai pagar 45% sobre o patrimônio que você deixou a ele. Só para vocês terem uma ideia. Tá bom? Gente, muito obrigado. A gente volta semana que vem com mais temas polêmicos aí para a gente discutir. Um abraço a todos e um bom dia. E uma boa noite ou uma boa tarde.